foi uma investigação que eu iniciei em 2011. Nós já vínhamos a refletir politicamente no teatro, tentar encontrar esta medida do que é fazer teatro político no século XXI. Acho que é uma pergunta importante, sobretudo para um país que tem uma história profunda sobre teatro como arma de resistência, que nós temos isso, não é? E também como arma de revolução e de assistência ao processo revolucionário. Eu já nasço no pós-25 de Abril, um bocado depois, mas não muito depois, mas já nesse período, e portanto sempre tinha sido uma inquietação nossa como fazer teatro político no século XXI, pronto, desde que fundámos a companhia. E em 2011 iniciei essa investigação, que foi parte, na verdade, da minha investigação de doutoramento, sobre memória, e os meus orientadores, eu fiz o doutoramento em Londres, na Roehampton, e os meus orientadores insistiram muito nesta questão de eu me concentrar no caso português, porque eu queria fazer um trabalho comparativo entre várias ditaduras, e aliás o trabalho começou por ser sobre a memória da ditadura, e depois aí evoluiu para a Revolução e também para o pós-Revolução, pronto. E pronto, o Museu Vivo nasce dessa investigação, que era uma investigação prática, era um Practice as Research, o doutoramento, ou seja, a prática como pesquisa, não é? Em que um artista se pode desafiar a trabalhar academicamente, mas sem perder a sua identidade artística, é isso e utilizando a arte como forma de investigação e de produção de conhecimento. O espetáculo acabou, a tese e o espetáculo acabaram também por ser sobre isso, que é como é que o teatro pode ajudar a transmitir memória. Acabou depois a minha reflexão por ser sobre isso, e inscrever e transmitir memória. Pronto. E até potenciar processos de reconciliação, de catarse quase coletiva, enfim, de justiça reparativa, de alguma forma, porque a pessoa vê ali a sua história em cena, não é? E sente-se representado, e sente que a sua história foi-lhe dada uma visibilidade. E foi amplificada, e isso cria ali, tem uma grande repercussão num público. Portanto, depois o meu trabalho escrito, mais académico, acabou por refletir também sobre esses aspectos. Isso é um processo contínuo, portanto eu ainda agora pesquiso sobre isso, leio, atualizo-me, porque também a historiografia mudou muito neste tempo. Desde quando eu comecei a investigar, os livros que tinham sido produzidos, nomeadamente, por exemplo, sobre o processo revolucionário, eram muito mais escassos do que são hoje em dia, não é? Hoje em dia já temos uma produção muito mais abundante, já há um leque até de novos historiadores. Quando eu digo novos, são historiadores que não foram agentes nesse processo, porque o espetáculo também questiona isso. Tem uma parte do espetáculo que se chama Quando é que a Revolução Acabou, e nessa parte do espetáculo eu falo da minha perspectiva de pós-memória, não é? De pessoa que nasce depois, mas de alguma forma tem esta memória gravada, como mesmo não a tendo vivido de uma forma direta, não é? E faço esta reflexão, quanto tempo é que é preciso passar para que nós possamos estudar ou abordar um acontecimento, que no Mini Museu também é uma das perguntas, desde o início, porque eu estou a trabalhar para um público mais jovem, e eu sei que eles terão recebido a mesma pergunta que eu recebi muitas vezes, ou o mesmo comentário, que é: tu não sabes, não estavas lá. E este comentário serviu-me para desconstruir uma série de questões, pronto, em torno desta questão da memória. Portanto, o processo de investigação foi moroso, foi longo, não acabou, consiste não só numa grande pesquisa bibliográfica e, do ponto de vista historiográfico, ler tudo o que havia para ler sobre isso, investigar uma série de autores, nomeadamente pessoas estrangeiras que também produziram muito sobre a Revolução Portuguesa e até sobre a própria ditadura, mas também entrevistas em profundidade a mais de uma centena de pessoas. Portanto, ao longo destes anos, não é? Ao longo destes anos, que depois, de facto, isto também iniciou aqui um leque de outros espetáculos que o Teatro do Vestido fez sobre diferentes aspectos, alguns mais particulares, da Revolução ou da ditadura, tudo isso, ou de lugares que foram muitas peças. O Museu Vivo é o espetáculo mãe. Depois desse museu, eu poderia citar o Labor, as viagens a Portugal, como espetáculos que têm esta raiz de investigação nas histórias de vida das pessoas. Portanto, o processo de investigação continua, ainda hoje continuamos a entrevistar, entretanto toda a companhia também participa muitas vezes nesses processos, não é? Quando eu comecei, fiz isto, o Museu Vivo foi um espetáculo solo, não é? Correspondeu também a um momento específico da nossa companhia, e lá está, e é esse processo de doutoramento. Portanto, eu passei muito tempo também fora no estrangeiro, a fazer esta investigação em bibliotecas, e muito tempo depois a ouvir pessoas e a escutar pessoas, para poder compor estas histórias.
E para cada parte eu fazia, porque acho que isso também é importante explicar sobre a questão o espetáculo é uma palestra performativa. Aliás, é uma espécie de experiência sobre formas de fazer esse dispositivo, palestra performativa. Portanto, são diferentes formas que eu utilizo e que eu explorei ao longo destes anos. E explorei precisamente porque, como estava numa academia, estava dentro da academia, estava numa universidade, não é? Tinha 3 orientadores, 2 da teoria, uma da prática. Era bastante desafiante e bastante exigente. Eu pus-me a mim própria uma espécie de desafio, que era concorrer ou, inscrever-me no máximo de conferências possível, onde eu iria levar o meu trabalho, mas sempre numa perspectiva desta conferência performática. E tentando que as pessoas me aceitassem, não é? Portanto, eu estive em imensas conferências de história, de estudos da memória, antropologia, teatro, onde eu levava sempre o meu dispositivo, que consistia numa câmara de vídeo, onde eu filmava documentos em direto e os transmitia. Portanto, esta ideia de manipulação dos documentos, do documento original, depois o meu giradiscos, e mais uma série de outros objetos. E eu fui assim, compondo e testando este dispositivo, que cabia numa mala nessa altura, agora são várias malas, porque o espetáculo, entretanto, é bastante longo. E fui testando isso pelo mundo fora, não é? Nestes eventos académicos, com público que nem era português, portanto, para tentar perceber se esta história ressoava de alguma forma num público que não fosse português e não fosse, portanto, simplesmente autorreferencial, que mais ninguém pudesse identificar-se ou reconhecer nisso qualquer tipo de ressonância, não é? E assim um dia eu pensei, ok, eu já tenho estas 7 partes. Ou melhor, eu por acaso não eram 7, tinha, imagina, 5 partes que já estavam ali bem robustas, que eu já tinha feito em vários sítios. Então o que é que me falta abordar? E foi assim que a cronologia do espetáculo, que a dramaturgia, sob forma cronológica, surgiu. Que eu começo precisamente na ditadura, não é? Abordo diferentes aspectos, a meio dá-se o 25 de Abril, e depois vem o PREC, e depois vem as comemorações dos 40 anos, que é a última parte do espetáculo, como o espetáculo estreou nos 40 anos. Sim, é fundamental, aliás, mais que nunca, porque a memória, nós temos que assumir que a memória é um combate. Como, aliás, a escrita da história é um combate, não é? Há diferentes correntes na história. Qual é que é a história que se fixa? Ela é a partir de que fontes? Essas são perguntas que nós devemos fazer. A memória, a preservação e inscrição da memória são combates que infelizmente a nossa sociedade civil não tem a prática de travar. Quer dizer, existem organizações como Não Apaguem a Memória, a União dos Antifascistas Portugueses, a UMAR, que são associações que nascem da sociedade civil e que de facto procuram essa inscrição. Não creio que seja não está disseminado, como eu encontrei disseminado, por exemplo, na Argentina ou no Chile, que aí sim que eu fui visitar lugares de memória precisamente para tentar entender como é que lá se fazia essa inscrição. Eu encontrei lugares que tinham sido salvos pela comunidade e que nós entrávamos e eram museus sem recursos, com fotocópias coladas na parede. Aqui foi um centro de tortura, aqui eram levados os presos políticos e era-lhes feito isto, aqui era... E eu pensei, não é preciso dinheiro. Não é preciso dinheiro, quer dizer, é preciso dinheiro, claro, porque é preciso haver uma política da memória por parte do Estado, isso é um tema, mas a sociedade civil, tendo esta consciência, não só pode pressionar os poderes públicos, não é? E o Estado, como também pode organizar-se e mobilizar-se para salvar certos lugares. Portanto, nós, por exemplo, a sede da PIDE em Lisboa é um condomínio de luxo. Não foi possível salvá-lo. Houve uma tentativa por parte da própria sociedade civil, mas infelizmente não foi acompanhada pelos poderes públicos. Ninguém achou que fosse importante ou que fosse uma prioridade salvar. O Museu do Aljube, portanto a cadeia do Aljube já teve outro destino, felizmente para todos nós. Temos este museu, que é um museu municipal, e agora, em breve, teremos um Museu Nacional de Memória, em Peniche. São passos importantes. Não esgota a questão, no Porto, por exemplo, a questão em torno de toda a sede da PIDE, é uma questão também muito sensível, porque não se consegue fazer ali uma memorialização e, portanto, os presos políticos sentem que não há justiça reparativa, não é? Quando vão àquele espaço, e é um museu militar, mas não um museu evocativo do facto daquilo ter sido uma cadeia política, onde as pessoas eram torturadas e presas, e detidas. E nesse sentido, eu acho que fazer 10 anos depois o Museu Vivo, mais do que nunca,
se impõe nesse sentido de levar as pessoas a pensar o que é isto de inscrever memória, e também inscrever memória e também transmitir memória, porque interessa-me com os nossos espetáculos iniciar conversas, diálogos, pensamentos. Acredito nesta ideia do espectador emancipado. O espectador vai fazer a sua própria história, vai à procura, vai querer saber mais. No final das peças nós fazemos sempre, quase sempre, conversas com o público. Interessa-nos esse diálogo, esse debate, essas vozes que se elevam e que se erguem após o espetáculo, querem também contribuir para, e eu já tenho feito adendas ao espetáculo a partir de conversas que tenho no final com o público. Portanto, quando eu agora voltar a fazer o Museu Vivo, que vai ser em breve, neste ano dos 50 anos, nós vamos refletir sobre estes 10 anos que passaram. O Museu Vivo está em constante atualização e vai haver essa atualização. Naquela altura, as comemorações dos 40 anos entraram também como reflexão no espetáculo. Eu não tinha propriamente... Não pensei, vou estrear o espetáculo nos 40 anos. Eu não penso em forma comemorativa. O nosso trabalho é sobre isto. O nosso trabalho é um trabalho político sobre memória política. Portanto, nós não precisamos de uma data para estrear espetáculos ou para fazer espetáculos. As datas, sim, permitem-nos refletir sobre como a nossa sociedade recorda. Isso sim, e isso interessa-nos documentar esses momentos, comentá-los, escrever sobre eles. Portanto, eu lá estarei nas comemorações de 50 anos, no próprio dia, e isso vai entrar no espetáculo que eu vou fazer na semana a seguir. Mas eu ainda não sei como é que vai ser essa cena final, mas tenho estado, também ao longo destes anos, eu tenho estado sempre a recolher tudo aquilo que acontece sempre que há um 25 de Abril. Seja do ponto de vista de filmar, manifestações, de gravar som, como também recolha de jornais, enfim, opiniões, coisas que se dizem. E se nós temos o nosso acervo documental, servirá, estes 10 anos também lá estarão espelhados no Museu Vivo. Acho que sim, eu não tenho medo da duração. Acho que a duração é muito importante para nós, porque a profundidade adquire-se também através disso. Ou seja, eu creio que fazer um espetáculo curto sobre tudo isso só poderia ficar um espetáculo superficial. A duração do Museu Vivo não foi uma coisa de que eu pensei à partida. Quando eu comecei a juntar as partes que eu tinha, eu percebi-me que o espetáculo ia ser muito longo. E foi também para mim um desafio artístico, ultrapassar o meu próprio preconceito, porque eu já gostava muito de duração, já tinha visto um espetáculo da Angélica Lidl, de muitas horas, entretanto vi um espetáculo em Avignon de 10 horas e meia, e são experiências que me marcaram profundamente como espectadora, não as irei nunca esquecer, não é? E naquele momento do Museu Vivo foi esta opção de vou experimentar se funciona. No próprio dia da estreia eu não sabia se funcionava. Eu estava com muitas dúvidas, mas quando acabou o espetáculo, nós abrimos a porta, mas convidamos as pessoas a ficarem, se quiserem, para uma conversa e ninguém sai, e era 1 da manhã ou 2, não sei, eu pensei, ok, isto se calhar funciona. Se calhar estamos aqui a fazer alguma coisa que faz sentido para as pessoas, não é? E há que dizer que o espetáculo ao longo destes 10 anos também aumentou. Portanto, começou com 4 horas e meia, agora tem 6 horas e meia. Porque foi adicionado um fragmento sobre a imigração portuguesa para a França, pronto, outras histórias que se foram compondo. E eu gosto disso, eu gosto que o espetáculo seja vivo, chama-se o Museu Vivo, que tem este aspecto que se vai atualizando, que se vai esticando. Não acho que se vai esticar muito mais para além das 6 horas e meia, mas é importante. Há um jantar no meio do espetáculo, só para os espectadores não terem, pensarem, deixam-nos ali 6 horas e meia. E eu sinto que é uma viagem que nós fazemos juntos. E que há ali uma comunidade que se cria, efêmera, não é? Naquele tempo. Eu não conseguiria fazer se não sentisse da parte do público esse apoio comigo, porque eu estou sozinha em cena, não é? 6 horas e meia. Simplesmente as minhas únicas armas são histórias. Histórias que eu conto. Mais nada. Não é? Portanto, isso é ali uma aventura, mesmo para mim como artista. Há um antes e depois do Museu Vivo, eu como atriz. Porque quando eu pego nas minhas malas, que é como eu começo o espetáculo, e respiro, eu sei que só vou sair ao fim de 6 horas e meia. E não há como parar. Isso é uma sensação incrível, que não... Eu não sei, sinto assim a responsabilidade, mas também me sinto contente, porque eu creio que Portugal trata mal os seus e as suas, e portanto, quando há um reconhecimento, ficamos sempre contentes, não é? Pensamos, um reconhecimento do nosso país, fantástico,
não é? Eu, pelo menos, sinto assim como mulher, como artista que dirige uma companhia de teatro, independente, realmente independente, que lutou muito e que lutamos muito diariamente e nunca nada está adquirido. Eu só posso ficar contente quando vejo que há um reconhecimento da importância do trabalho. Mas mais do que palavras, o que eu gosto de sentir, ou o que eu preciso de sentir e que me alimenta, e por isso nós continuamos a fazer o espetáculo, e continuo, eu já tinha dito, este ano vai ser o último ano, mas já há uma proposta para o ano, portanto, acho que vamos continuar, porque aquilo que me alimenta é essa ressonância que eu encontro no público que vê. Há pessoas que vêm ter comigo e dizem, eu só vi 2 vezes o espetáculo, quando é que volta a fazer? Eu penso, 2 vezes, 6 horas e meia, ok, vamos fazer em breve. Portanto, esse carinho que o público, que algum público, porque pronto, vamos dizer também, ser sinceros, não é um espetáculo mainstream, pronto, não é um espetáculo que tenha sido feito para mais de 150 pessoas de uma vez. Já esteve no São Luís, estreou na ZDB, no Negócio, na Rua do Século, que foram os nossos coprodutores, apostaram neste trabalho. Pronto, portanto, e já esteve noutros teatros, e já esteve também no estrangeiro, em Londres, em Paris, em Santiago de Compostela, no Brasil, em vários sítios, pronto. Mas não sinto que é um espetáculo que reverbera naquelas 150 pessoas naquele momento e depois continua na vida dessas pessoas, mas nunca será um espetáculo passível de ser feito para 300 ou 400 pessoas de uma vez só, porque vive desta relação direta com o público. Portanto, sim, fico muito contente de ler, mas também relativizo que sei que o espetáculo os espetáculos são coisas efêmeras, não é? Não é como o cinema, que fica inscrito de uma outra forma. O espetáculo, quem viu, viu, quem não viu, pode ouvir falar, mas não teve a experiência. Mas o espetáculo experiencia-se, não é? Este filho. Este filho é um filho adolescente que às vezes me dá muito trabalho. Sim, este trabalho nasceu de um convite da Fábrica das Artes em 2017 para participar num ciclo de programação aqui no CCB, que era Memórias de Intenção Política. E na altura até se pensou, Madalena Valenstein pensou que eu podia fazer uma parte só do museu. Por exemplo, Quando é que a Revolução Acabou, que é uma palestra que tem bastante, que eu fiz bastante em conferências e tudo isso, mas que é uma parte do espetáculo que eu acho que também por si só, para além de ser muito curta, sozinhas as partes não são muito longas, elas todas juntas é que fica longo, não sei, não me pareceu representativo daquilo que eu quereria contar a estes jovens do segundo, terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário, não é? Não sei, porque ainda por cima focava-se num aspecto específico do final do PREC, do processo revolucionário, do que segue a seguir, pronto. E achei que não era isso. Então, meti mãos à obra para tentar criar um espetáculo que não fosse uma versão do Museu Vivo, fosse um espetáculo com uma identidade própria, mas que ao mesmo tempo fosse passível de ser usufruído por espectadores nessa faixa etária, que nós sabemos que não iriam conseguir, se calhar, estar 6 horas e meia numa sala, não é? Pronto. E então nasceu este filho que tem a mesma estrutura do Museu Vivo, que o Museu Vivo tem 7 partes, e aqui, 7 capítulos, pronto. E aqui é uma parte única, são também 7 partes, mas muito mais curtas, digamos assim, pronto, muito mais curtas. E depois o espetáculo, claro, sofreu agora uma atualização recente. Este mini museu vivo, que também cronologicamente se organiza como o primeiro, começando na ditadura e indo por aí fora até às formas de memorialização, o que é que nós nos lembramos hoje e como é que nos lembramos das coisas e quanto tempo é que é preciso passar. Essa questão do tempo é muito presente neste espetáculo, por causa de serem estas plateias de jovens, não é? Que se calhar na escola não aprendem sobre isto, não é? Portanto, há um bocadinho esse questionamento de será que vocês aprenderam isto na escola? Se calhar não aprenderam. Então, olha, vou-vos contar as histórias destas pessoas. Pronto. E quando surge a possibilidade de nós irmos ao Mindelact fazer um museu vivo, que era uma coisa que já há muito tempo se falava, acabou por se optar
por fazer um espetáculo que não tivesse tantas horas, por várias razões, por ser um festival, pelo tempo de montagem, pronto, e pelas dificuldades técnicas inerentes ao próprio Museu Vivo, que é um bocadinho mais complexo tecnicamente do que o Mini Museu. Então decidiu-se levar o Mini Museu como representativo do trabalho do teatro do vestido e desta ideia de teatro documental e teatro político e com estas memórias políticas. Como íamos a Cabo Verde, pareceu-me pertinente, no mínimo, não é? Apresentar ou tentar debelar de alguma forma essa história de Cabo Verde, não sendo o meu lugar de fala, não é? O meu lugar de fala vai até ao sítio em que Portugal foi um país colonizador e depois há um processo de descolonização. Acho que por mim tudo ok, posso falar sobre isso. Mas aí, para falar sobre como é que a história de Cabo Verde é contada, também quais as questões ou omissões, ou como é que se faz essa transição de uma história que era ensinada e que era a história portuguesa para a história de Cabo Verde, que também há essa questão na escolaridade em Cabo Verde, onde o português continua a ser a língua oficial. Eu senti a necessidade de chamar uma pessoa cabo-verdiana, no caso chamei a performer Dúnia Semedo, que eu tinha conhecido num trabalho que fiz com o Vítor Hugo Pontes, no Meio, para o qual tinha escrito o texto, e a Dúnia era uma das intérpretes desse trabalho, e pensei nela por ser uma rapariga jovem, por ter também esta experiência de imigração para Portugal, que também me interessava falar, acho que é uma coisa que também está na ordem do dia, não é? E esses mitos e esses discursos xenófobos que eu quero desconstruir e sempre combater, porque também acredito no teatro como essa arma de combate. Então convidei a Dúnia para juntas tentarmos de alguma forma introduzir este fragmento ali no meio, numa parte em que eu já falava da Amílcar Cabral, já falava do campo de concentração do Tarrafal, falava do processo de descolonização, aliás, falava do colonialismo e da guerra colonial, para depois falar do processo de descolonização. Estive no Mindelo a fazer algum trabalho de campo, onde estive a tentar falar com pessoas locais que me contassem a sua história, por exemplo, de como é que foi a independência, o dia da independência, como é que foi esse tempo, como é que foi o processo revolucionário ali. Pronto, que é uma pergunta que eu queria muito fazer. E depois disso escrevi este fragmento também a partir da experiência da própria Dúnia, a experiência pessoal, de chegada a Portugal e tudo isso. E criou-se esta nova versão do Mini Museu que se fixou. Agora fizemos umas pequenas alterações para o CCB, tanto apesar que está sempre em progresso, mas vamos manter mesmo a língua crioula em cena, ela está em cena, pronto, a história da Dúnia. E este questionamento, não é, de porque é que não se ensina a história de um país no seu próprio país? Porque é que ela também não aprendeu na escola muitas daquelas coisas? Ok, o Amílcar Cabral era o herói, mas o que é que quer dizer ser um herói, não é? Porque mesmo a própria figura, neste momento da história política de Cabo Verde, também as políticas comemorativas são envoltas em polémica, como sempre, a memória é um combate em todo o lado. Pronto. Obrigada por essa pergunta, fico feliz de poder falar sobre esse trabalho. O Desver é uma palestra performance também, na qual eu parto de um diário de viagem à Palestina, uma viagem que eu realizei em maio do ano passado, e daquilo que eu observei, nomeadamente a ocupação, o apartheid, e outras coisas, a resistência também, a resistência pacífica, não violenta, as manifestações, pronto, enfim, as vivências comuns, também de pessoas comuns, mais uma vez, a partir sempre desse ponto de vista que me interessa, das pessoas como agentes da história. E foi um trabalho que eu não pensei que ia fazer desta forma, portanto a ideia é montar um filme, a partir de imagens que eu fiz nessa viagem, mas por uma questão circunstancial, primeiro, em julho, eu resolvi juntar estas matérias, o meu diário, as imagens, porque eu estive à espera que as imagens chegassem, depois elas chegaram no correio e a partir dessa chegada, enfim, dessa abertura dessa caixa com uma série de materiais, eu construí um primeiro texto e fiz uma espécie de apresentação em progresso, informal, no Largo Residências, ainda antes, quando ainda existia o espaço do Quartel do Cabeça da Bola. E aí fiz esta pequena, enfim, experiência com aqueles materiais.
ficou. Pensei, ok, agora vou continuar a desenvolver, porque a ocupação da Palestina dura mais de 75 anos, não estava na ordem do dia. Lembro-me que vieram 30 pessoas, mais ou menos, ver, e tivemos uma conversa muito interessante a seguir, e havia pessoas que eram engajadas na causa continuamente, e outras para quem aquilo era novo, aquela informação. Então eu achei, está aqui um potencial também de levar as pessoas a conversarem sobre isto. Quando acontece o 7 de outubro, eu fiquei, sobretudo, a seguir, muito chocada com a escalada da resposta israelita ao acontecimento. Começou-se a desenhar esta questão de que isto poderia vir a potencialmente a ser um genocídio, não é? E também esta limpeza étnica que já decorre também há muito tempo, e há, aliás, livros sobre isso, como o livro do historiador Ilan Pappé, Limpeza Étnica da Palestina. Pronto. E eu decidi voltar a fazer o desver, que era um trabalho em que eu já dizia, este trabalho está em progresso, é um trabalho que não está acabado, e isso assumiu-se como é a identidade deste trabalho. Ou seja, agora que eu já fiz para mais de 700 pessoas, por vários pontos do país, é um trabalho que nós fazemos, não cobramos por fazer o trabalho, somente as despesas de deslocação ou alojamento, se tivermos que ir para fora, pronto, porque a companhia não consegue suportar isso. Começámos a fazer uma primeira apresentação no Alcântara, que muito generosamente, em 2 dias, nos cedeu a sala. Nós, em 2 dias, fizemos a divulgação e vieram 80 pessoas, porque as pessoas queriam ver, queriam falar, queriam saber, queriam expressar também o seu choque, as suas dúvidas, as suas questões, não é, em relação a tudo isto, não é? E iniciou-se assim este processo em que o Desver tem estado realmente a rodar. É um espetáculo que fazemos quando temos agenda, respondendo aos convites múltiplos que recebemos. Tem esse, não é? Tem esse significado de ser um dia de começos. Ao mesmo tempo, eu não tenho a ilusão de pensar que todas as estruturas mentais mais enraizadas da nossa sociedade se alteram em 24 horas, ou em 48 que seja, ou em 18 meses. Como vemos hoje em dia, os discursos que vêm à superfície, que nós pensávamos que não voltar a ouvir, discursos extremistas, de extrema-direita, xenófobos, racistas, misóginos, machistas, discriminatórios. Eu penso, sim, foi o dia inicial e limpo no qual fizemos uma espécie de reset civilizacional para começar a aprender a democracia, esse respeito pela dignidade de todas as pessoas, a sua igualdade. Mas depois o significado de liberdade tem diferentes significados para várias pessoas, porque assim é o ser humano, não é? Os próprios capitães de Abril se acabaram por dividir em fações, não é? No seio do próprio movimento, porque uma coisa eles concordavam, acabar com a guerra colonial. Isso eles concordavam, não é? E essa foi a motivação principal, de acabar com o estado de coisas, como dizia o capitão Salgueiro Maia, né? O estado a que isto chegou. Portanto, para mim, quando eu não estava nesse dia, não estava viva, não é? Não estava ainda aqui num dos vivos, quando penso nesse dia, sinto uma enorme emoção. Sinto, sobretudo, uma gratidão de poder ter nascido e crescido num regime democrático, em liberdade de expressão e de opinião, que ainda existe. Essa temos, ninguém nos tirou ainda. Não dou as liberdades por garantidas, é por isso que eu continuo a fazer o teatro que faço e os combates que faço do ponto de vista cívico também, e na minha vida também cotidiana, e lutarei sempre para que não estejamos a regredir nessas conquistas, não é? Mas quando penso nesse dia, penso num dia em que se faz reset e se começa de novo como país, aprendendo tudo de novo, com erros, com certeza, porque as pessoas não sabiam fazer, não é? E tiveram que aprender a fazer tudo, mas também descobrindo-se, como eu li em alguns registros da época, como se tivessem sido professores de política toda a sua vida. Não é? Quando vemos essas imagens daqueles homens, daquelas mulheres, as mulheres que pela primeira vez podem ter uma voz essa que também duramente ainda continuam a ter que lutar para ter um espaço público, mas só podemos sentir gratidão, acho que em primeiro lugar. Gratidão, admiração, inspiração para continuar daí em diante. Portanto, para mim, o significado desse dia é mesmo esse, o dia inicial
inteiro, limpo, não sei se foi inteiramente limpo, não é? Mas foi, sem dúvida, no sentido que, pronto, como todas as revoluções, tem as suas contradições, não é? Tem as suas dificuldades, mas para mim um grande herói de Abril, o Capitão Salgueiro Maia, é o epítome da capacidade de diálogo, não é? Da capacidade da resiliência. Ele planeou a Operação Fim de Regime sob o mapa turístico de Lisboa. Ele não conhecia Lisboa bem e perguntou como é que se ia até ao Largo do Carmo. Pronto, e este, para mim, é também muito representativo, não é? Deste incrível golpe feito por estes militares que tinham o coração no sítio certo, a maior parte, porque realmente não viraram ainda mais à direita, por isso as pessoas tinham dúvidas e medo que isso pudesse acontecer, não é? E que entram na Rádio Clube Português e dizem: estamos a fazer um golpe de Estado, e o porteiro pensa que eles que é uma brincadeira, deixa-os passar. Esta é a nossa revolução, feita destas pequenas histórias, não é? Podia tudo ter corrido mal, mas correu tudo bem nesse sentido, não é? E isso também exemplifica, acho que para mim, o poder do espírito humano, de sonhar e de realizar uma coisa que nos permitiu estar aqui a falar desta forma livre sobre todos estes assuntos, e que espero que continue assim. Joana, muito obrigado. Obrigada.